Boa tarde, a gente veio entrevistar hoje a enfermeira Carol. Passar a palavra para ela aqui. Boa tarde, meu nome é Carol, eu sou enfermeira, sou graduada em enfermagem e tenho um pós em saúde pública, enfermagem do trabalho e gestão em saúde. Trabalho aqui na unidade da USF Muritiba 1 há 6 anos e fiz parte, do enfrentamento da Covid no ano de 2019 a 2021. Bom, a gente vai estar fazendo algumas perguntas aqui para ela estar podendo responder a gente. Diante dos desafios impostos pelo Covid-19, a fim de prestar uma assistência de qualidade, o que foi preciso ser feito? Aqui no nosso município, a princípio foi criado um atendimento diferenciado, exclusivo para pessoas com síndrome gripal. Foi criada a Sentinela, que era foi lá numa unidade específica, onde a gente tinha um atendimento 12 horas diárias, de segunda a sábado, e onde a gente recebia esses pacientes com sintomas gripais, que são os sintomas da Covid também. E esse paciente era recebido primeiramente lá e era feito todo o atendimento. Médico, enfermeiro, médico, exames e os testes eram realizados lá também. Bom, quais os receios e anseios como profissional de saúde atuar na linha de frente combatendo o Covid? Logo no início, como era um vírus novo e com a pandemia teve uma proporção que a gente não esperava, eu acho que todo profissional que ficou na linha de frente tinha esse receio, porque a gente não tinha vacina logo no início e tinha o medo de se contaminar, o medo de levar o vírus para casa, mas a gente foi bem orientado pelo pessoal que orientou a todos os profissionais, então a gente tinha todos os equipamentos EPIs adequados e assim, eu mesmo não peguei, alguns profissionais acabaram se contaminando, mas em questão do funcionamento da unidade era tudo muito seguro. Então acho que o receio da gente só era contrair o vírus e não saber de que forma esse vírus poderia vir a desenvolver no organismo da gente. Qual o papel do enfermeiro dentro da epidemiologia no enfrentamento do Covid? O papel do enfermeiro no enfrentamento da Covid, ele foi primeiramente de triagem, A gente identificava, porque tinha os casos, que eram as comorbidades, pessoas que tinham comorbidades, diabetes, hipertensos, crianças, gestantes, idosos, era um grupo de risco. Então a gente primeiramente identificava esses grupos, no atendimento, fazia a triagem, dando prioridade a esses grupos, os testes também, esses grupos tinham prioridade, e diante disso, a gente fazia tanto a triagem como das orientações, que muitas vezes o vírus era confundido com o vírus da gripe. Então, muitas mães iam com a criança com o vírus da gripe e, na verdade, achando que era Covid, na verdade era gripe. Então, a gente, além de fazer essa triagem, esse atendimento, a gente fazia essa conscientização das mães, tanto da prevenção quanto com os cuidados, tanto com os adultos, crianças, adolescentes, idosos e as demais faixas etárias também. Devido ao alto nível de perda, lidar com o quesito morte alcançou uma escala muito acima do comum. Como foi o processo de se deparar? Qual foi o processo de se adaptar, E as realidades tão abruptas, os hospitais, as unidades ofereceram... Nessa unidade que a gente teve aqui, a gente não tinha internamento, como eu expliquei para vocês. Então, assim, a gente não chegou a vivenciar óbitos dentro da unidade Sentinela, que é a unidade que atendia as pessoas com Covid. Mas, assim, muitas pessoas que a gente atendemos, a gente perdeu depois, Ficava sabendo, essa pessoa que você atendeu, porque logo no início da Covid o atendimento não era feito na unidade, era feito domiciliar. Então, a gente ia até a casa do paciente, testava esse paciente, testava os familiares e, posteriormente, alguns pacientes que nós atendemos vieram a óbito, E foram pacientes que a gente acaba criando uma certa empatia, a gente acaba criando um certo vínculo, porque a gente acabou visitando e fazendo monitoramento de todos esses pacientes que a gente atendeu. Não era só um atendimento único, era um atendimento que durava os 14 dias, que primeiramente era o ciclo da Covid. Então, assim, durante esses 14 dias a gente tinha esse contato com esse paciente via telefone e via pessoalmente se o paciente tivesse necessidade. Então,
pra gente era difícil saber que aquele paciente que a gente atendeu, que a gente cuidou, que a gente tratou, que a gente monitorou, veio a óbito. Então foi isso. A gente vai agradecer aqui pela atenção, por estar ajudando, né, na nossa formação. E É isso aí. Muito obrigada.